Olá, eu sou Daniela, eu sou educadora social, psicóloga com formação na área sociocomunitária e hoje eu estou atuando na Associação do Voluntariado e da Solidariedade, a AVESOL. Vou falar um pouquinho hoje sobre os sujeitos da economia solidária. Se por trabalho entendermos algo que não pede reflexão, crítica, descoberta, intervenção e criação, se por trabalho entendermos uma visão compreensiva de totalidades e sínteses abertas que suscitam a interrogação e a busca, se por trabalho entendermos uma ação evidente que o trabalho de produção capitalista não forma e não cria pensamento, despoja a linguagem de sentido, destrói a curiosidade e a admiração que levam à descoberta do novo, anula toda a pretensão de transformação histórica como ação consciente dos seres humanos em condições materialmente determinadas. Então, a gente já está começando a falar de economia solidária. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão linkadas, que estão ligadas, que estão junto com uma outra forma de se trabalhar, uma outra forma de se fazer economia. Uma forma que busca a criatividade, uma forma que busca o ser humano em sua totalidade. Então, falando um pouquinho do processo histórico da economia solidária, as práticas de reciprocidade dos povos indígenas de diversos continentes. Então, a economia solidária ela já vem desde a época, né, desde os indígenas, quando já havia essa troca, quando já havia trocas solidárias, quando já havia a questão do coletivo. O coletivo prevalecia, né, ao individualismo, ao modo eu de ser. Né, as relações que eram prioritárias. Então, o resgate da luta histórica das trabalhadoras e dos trabalhadores contra a exploração do trabalho humano e como alternativa ao modo capitalista de organizar as relações sociais das pessoas entre si e com a natureza. Você já vem falando, você já vem vendo, né, o histórico da economia solidária. Não cabe aqui a gente entrar nos detalhes da história, mas só para a gente poder ter uma ideia do que a gente está falando. Então, a gente está falando de um processo que ele vem desde os indígenas, desde antes de colonização, desde antes de era industrial, né, desde os primórdios, uma forma de se viver, né, um bem viver. A gente está falando de uma luta contra a exploração do trabalho. E aí a gente entra um pouquinho na identidade da economia solidária. E o relatório final da 5ª plenária de economia solidária nos fala que contrapomos o sistema capitalista e, consequentemente, fortalecemos os movimentos sociais populares, consolidamos o movimento de economia solidária, firmando como um movimento social contra o capitalismo e por uma nova sociedade, com acesso a recursos financeiros para a produção sustentável e uma justa distribuição de renda. Então, a gente está falando aqui que o movimento de economia, que a economia solidária é um movimento social que contrapõe a questão do capitalismo e que dialoga com outros movimentos sociais. Falando um pouquinho então, ainda, né, agora entrando mais para a organização da economia solidária, existem as plenárias e existem as conferências. Tem muita confusão entre plenária e conferência, a gente observa muito isso quando a gente está prestes a executar uma, né? Então, uma plenária ela é diferente de uma conferência, pois as conferências são o que a sociedade civil tem a dizer ao poder público na elaboração e execução de políticas públicas, enquanto as plenárias são as orientações que o movimento coloca para si mesmo, mesmo que possam indicar elementos para as políticas públicas e para os gestores que integram o movimento. Então, a plenária ela é algo organizada do movimento. É o movimento quem chama, é o movimento que organiza e as diretrizes que vão permear todo o processo de plenária vão ser orientadas para o movimento social. A conferência ela é tripartite, então a gente vai contar com o governo, a gente vai contar com a sociedade civil e com os empreendimentos de economia solidária, no caso o fórum. Então ela é organizada pelas 3 instâncias. Essas 3 instâncias vão organizar juntos, né? Ela é chamada pelo governo, mas a organização é coletiva, é com as 3 instâncias, para pautar as políticas públicas de economia solidária. A exemplo, a última CONAS, a 3ª CONAS, que aconteceu em 2013, ela elaborou o Plano Nacional de Economia Solidária, né, que é o plano maior e, respectivamente, seus planos estaduais, municipais, né, locais. Ela é um plano maior que deve orientar a política pública de economia solidária.
Falando um pouco dos fóruns de economia solidária, né? O Fórum Brasileiro de Economia Solidária é um instrumento do movimento de economia solidária, um espaço de articulação e diálogo entre diversos atores e movimentos sociais pela construção da economia solidária, como base para outro desenvolvimento socioeconômico do país que queremos. Então, dentro do movimento, quem representa, quem é o instrumento para toda a articulação, né, para todo o funcionamento da economia solidária é o Fórum. Então, o Fórum Brasileiro está organizado em todo o país, em mais de 160 fóruns municipais, micro-regionais e estaduais, envolvendo diretamente mais de 3.000 empreendimentos de economia solidária, 500 entidades de assessoria, 12 governos estaduais e 200 municípios pela rede de gestores de políticas públicas de economia solidária. E aí entrando nos segmentos, né? Quem compõe o fórum, né? Quem faz parte do fórum? Primeiramente, a base, né? Os empreendimentos de economia solidária, né? Dentro da base. Quem são os empreendimentos de economia solidária? São associações, cooperativas, empresas autogestionárias, clubes de trocas, redes, grupos produtivos informais, bancos comunitários. São as diversas organizações coletivas, né, que de alguma forma se identificam como economia solidária, né, justamente pela atividade fim e por estar organizado coletivamente. São do meio rural, do meio urbano, exercem coletivamente a gestão das atividades e a alocação de resultados. Os resultados no empreendimento de economia solidária, a divisão dos resultados, ela é definida no coletivo, né, através da autogestão. Então, todos os integrantes do empreendimento vão definir de que forma, né, de que forma e quanto que vai ser essa divisão para cada integrante do empreendimento. Diferente do modo capitalista, né? Diferente de uma empresa, né? Em que uma empresa a gente tem o patrão, que é quem tem a maior parte dos resultados, o maior lucro, né? E os empregados são pagos por um salário X. Então, empreendimentos de produção de bens, prestação de serviços, de créditos, de comercialização e de consumo solidário. Respeitam o recorte de gênero, raça, etnia, geração, orientação sexual, grupos sociais minoritários, como comunidades tradicionais e de fundo de pasto, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, portadores de necessidades especiais, que abominem toda e qualquer forma de violência. Então, isso é algo super importante, né? Se a gente está falando em bem viver, se a gente está falando num outro modelo de se fazer economia, a gente precisa respeitar os recortes, né? Esse é o diferencial do movimento de economia solidária, a diversidade, né? Isso faz parte do dia a dia, de toda a prática. Respeitam o direito dos trabalhadores sem exploração, respeitam critérios ambientais nas suas atividades econômicas, que é algo super importante, né? É a relação que é prioritária, né? na economia solidária, a relação entre as pessoas e a relação com o meio ambiente. Isso é respeitado, isso é prioritário. O patrimônio e os meios de produção são coletivos. Então, qualquer assédio do empreendimento, uma máquina do empreendimento, ela é de todos, né? Não existe um dono. Atividade fim coletiva. Outro segmento, então, são as entidades de assessoria ou entidades de apoio e fomento, né? Que elas desenvolvem ações diretas aos empreendimentos solidários, tais como capacitação, assessoria, incubação, pesquisa, acompanhamento, fomento a crédito, assistência técnica e organizativa. Então, aqui nas entidades de apoio, a gente vai encontrar ONGs, a gente vai encontrar incubadoras sociais, a gente vai encontrar alguns centros também de formação, né? Dentro de diversas formalizações, elas têm que executar esses trabalhos, né, direcionado para o empreendimento. Estimulam a participação dos empreendimentos nos fóruns. Tenham suas atividades e participação regulares dentro do fórum e não eventuais. Subsidiam o fórum, levam em consideração aspectos ambientais, né? Assim como os empreendimentos de economia solidária, as entidades também precisam levar em consideração a sustentabilidade, né, e o meio ambiente. Respeitam os recortes da mesma forma, isso em qualquer segmento ele vai estar presente. Tenham a experiência de assessoria e acompanhamento de pelo menos 2 anos. Esse material, a representação de segmentos, ele foi retirado do relatório da 5ª plenária de economia solidária. Então, ele é algo bem direcionado do movimento de economia solidária.
E aí falando dos gestores públicos, né? Os gestores públicos, eles integram o Fórum de Economia Solidária e o Movimento de Economia Solidária quando estão formados em redes. Representação de gestores deve ser em rede, não de modo individualizado. Então, dessa forma, como a economia solidária, ela surge num momento em que também a economia solidária não, o fórum surge, como também surge o fórum, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a gente estava num momento propício para esse diálogo, né, entre governo e movimento social. Então, essa organização dos gestores que conseguiram se fazer em rede tem um espaço, devido à importância de articular com a política pública de economia solidária, né? Articular entre movimento, economia e política pública, fortalecendo, o entendimento é que fortalece assim o movimento de economia solidária também. Devem respeitar os recortes de gênero e desenvolvem as políticas públicas em parceria com os outros segmentos do movimento de economia solidária. Então, esses gestores, não é qualquer gestor público. É o gestor público que está organizado em rede, é o gestor público que ele está atuando na política pública de economia solidária e que de alguma forma está fortalecendo o fórum também, o movimento. Então aqui tem uma estrutura, né, do Fórum Brasileiro hoje, ela é uma estrutura muito ampla, né, os 3 segmentos que a gente viu, as instâncias, né, que começa sempre pelo fórum local, começa pela base, os fóruns estaduais, macro-regional é algo que está em organização ainda, né? Ele surge, ele é indicado na 5ª plenária e o fórum vem em organização para que ele se fundamente. Né? Algumas regiões já têm o fórum macro-regional estabelecido, que seria das regiões do país, né? Que são 5 macro-regiões, e o fórum brasileiro. Aí tem as instâncias daqui da coordenação. E o conselho. Né? Qualquer movimento social, qualquer política pública, ela precisa ter um órgão que acompanhe, um órgão que fiscalize, um órgão que oriente, um órgão que proponha ações. Né? E esse é o papel do conselho. A gente tem o conselho da assistência social, a gente tem o conselho da educação, a gente tem o conselho de saúde, enfim, de qualquer política pública. A economia solidária tem o seu conselho também, que ele surge em 2003, o Conselho Nacional de Economia Solidária. O caráter dele, então, é ser um conselho consultivo e propositivo para a interlocução permanente entre setores do governo e da sociedade civil que atuam em prol da economia solidária. O Conselho ele é composto por 56 entidades divididas entre 3 setores: governo, empreendimentos de economia solidária e entidades não governamentais de fomento e assessoria à economia solidária. E ali o número do decreto, que é o 5811, de 21 de junho de 2006, né, que fala da composição e estruturação e funcionamento do Conselho. Falando um pouco agora da conjuntura atual, né, tanto do Conselho, das políticas públicas e do movimento de economia solidária. Em 2016, aliás, desde 2014, a gente já vem sofrendo fortes ameaças, né, de redução da política pública de economia solidária, que foi concretizado em 2016, né, após um processo que o movimento social não reconhece como legítimo, que reconhece como um golpe, o impeachment da presidenta Dilma. Quando assume o atual presidente, a Senais, que até então era uma secretaria, ela é reduzida a um departamento dentro do Ministério do Trabalho e Emprego. Né? E com isso ameaça toda a questão do Plano Nacional de Economia Solidária, que foi uma conquista do movimento junto com o governo, com a sociedade civil, num processo de conferência nacional, né? Que é o Plano Nacional de Economia Solidária. Como eu já falei, o Plano Nacional ele dá as diretrizes para a política pública de economia solidária. A gente está com ele em total ameaça, sem saber se ele vai dar continuidade, né, na sua implementação ou o que vai reger para a implementação da política pública de economia solidária e se ela permanece. O Conselho Nacional ele não está sendo chamado, ele não está se reunindo, ele se reuniu no início do ano, né, e está totalmente desarticulado, até porque a gente vai precisar de toda uma reestruturação, né, do Conselho devido às modificações das instâncias, né, do governo. Em contraponto, a gente tem uma conquista que é do Movimento de Economia Solidária, que é o projeto, que é o Marco Regulatório da Economia Solidária, que é o projeto de lei 4685. É algo que é uma luta há mais de 10 anos do Fórum do Movimento, né, e ele está na última instância.
para aprovação. O marco regulatório, ele instaura um sistema único, né, de economia solidária. Ele reconhece os empreendimentos enquanto sujeitos. Né? Então, é ter toda uma política pública em lei, né, e reconhecendo todos esses atores, todos esses sujeitos que a gente está falando. Contudo, a gente sabe que é um momento difícil, né? Um momento em que não está se tendo espaço, né? Não está se tendo continuidade na conquista dos últimos anos. O Fórum Brasileiro também está sentindo este momento como um momento para se ressignificar, se reestruturar. Como vocês perceberam, na coordenação nacional do Fórum Brasileiro, ela é composta por 97 pessoas. Até então, a coordenação se reunia com auxílio de projetos, com auxílio de recursos, né, de editais, enfim. O que não está mais acontecendo. Este ano foi o último projeto que foi executado, nós tínhamos uma secretaria executiva contratada para operacionalizar o fórum. Hoje não se tem mais, isso está acontecendo também de forma descentralizada, né, com as pessoas da própria coordenação ampliada e também apoiadores do fórum, num caráter descentralizado e militante. Né? Então é um momento de militância do Fórum Brasileiro, é um momento em que o fórum está voltando para sua base, né? O fórum está conversando novamente com os empreendimentos de economia solidária, com toda forma de organização coletiva, né? Para a gente poder ver como ressignificar toda essa história, todo esse processo. Né? Tivemos uma reunião da coordenação nacional do Fórum Brasileiro, em que contou com 30 pessoas que foram para Belo Horizonte, agora em novembro de 2016, num caráter militante, né, num caráter em que os fóruns estaduais garantiam a ida dos seus representantes. Foi em Contagem, né, não foi em Belo Horizonte, foi em Contagem, e ali a gente conseguiu sentir novamente aquele resgate, né, do movimento social, porque a alimentação foi totalmente solidária, foi a comunidade que acolheu a coordenação, foi quem tanto fez a comida como doou a comida. Né? O espaço para reunião, para a sala da reunião, enfim, as pessoas que palestraram, tudo num caráter de auxílio, de militância, de busca de sonho, de utopia, né? De resgate da coletividade mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente está num momento em que estamos vivendo uma insegurança e a gente vive um processo de perda de direitos, o movimento, ele renasce nisso, né? Ele vem renascendo. E aí fica o desafio que o Fórum está consultando agora, os seus fóruns estaduais, que é o processo da Sexta Plenária de Economia Solidária. Né? A Sexta Plenária, ela pode ser algo que vai justamente ressignificar e trazer força para este momento, independente de governo, né? Independente de partido político que assuma, independente da forma de governar, mas que o movimento social, que os empreendimentos solidários, que as entidades de apoio e que a rede de gestores continue se articulando dentro dessa diversidade, com essa autogestão, né? E entendendo a importância que é a economia solidária enquanto modelo político, né? É um projeto de vida, como um projeto de economia, diferente do que está posto, que a gente já viu que o que está posto não está funcionando devido à degradação do meio ambiente, devido às desigualdades, à volta do desemprego. Né? Então, existe uma outra forma de se fazer economia. E aí, é um pouquinho que eu tinha para falar hoje. Obrigada.